Marco António Costa e Helena Roseta estão frente a frente na edição da noite. Muito boa noite. Helena Roseta, comece por si e pelo tema que escolheu como nota prévia. Ora bem, eu hoje queria saudar aqui a atribuição do Prémio Camões à Hélia Correia, uma grande escritora, uma grande poeta, uma mulher, além disso, uma grande cidadã. Portanto, é um motivo de alegria para Portugal, para o Prémio Camões, que é um prémio que é distribuído entre os países de língua portuguesa, ter calhado novamente a Portugal e, em segundo lugar, ser de facto uma mulher com esta qualidade. Ela é uma mulher muito reservada, tem muito pudor em falar dela própria. Eu achei graça porque hoje num jornal ela dizia que estranhava muito o prémio porque era como se estivessem a premiá-la por ter os olhos castanhos, porque para ela escrever era uma coisa natural. Já que vamos de seguida falar da Grécia, eu vou ler um bocadinho de um poema lindíssimo da Hélia Correia, de um livro, A Terceira Miséria, que é de certa maneira uma homenagem ao Hölderlin e também à Grécia, e vou ler só um bocadinho. Onde está ela, a tua bela Atenas, a que viu aparecer entre os homens a justiça e a livre palavra, e ainda mais a visibilidade das contas públicas, uma altivez de iguais. O que disseram ao imperador persa? Simplesmente, lutamos bem, lutamos por nós mesmos e pela nossa pátria. Não lutamos amando de ninguém, não veneramos nem nos submetemos a mortais. Aqui ficam as palavras da nossa grande poetisa. Já vamos então à Grécia. Antes a nota prévia. Marco António Costa, lá, boa noite. Boa noite. A minha nota prévia vai para um tema que é um tema com grande relevância social, que é a alteração das regras de atribuição das bolsas de estudo no ensino superior e que hoje foi anunciada pelo Governo, que permitirá que já no próximo ano letivo cerca de entre 3 a 4 mil jovens, mais 3 a 4 mil jovens possam vir a aceder a essas bolsas. Trata-se da maior alteração que foi feita nos últimos anos, é uma das reformas maiores que foi feita nos últimos anos em termos da atribuição da ação social escolar, nomeadamente das bolsas do ensino superior. Já nos últimos 4 anos há cerca de 4 mil novos bolseiros, num total de cerca de 63 mil, mas agora estima-se que estas alterações das regras possam vir a permitir que mais cerca de 4 mil se somem aos atuais beneficiários das bolsas. E, portanto, julgo que é uma boa notícia, é uma notícia que vai ao encontro de todo um movimento de notícias positivas de recuperação económica e social que o país está a encontrar e que, enfim, contrasta de alguma maneira com a preocupação com que todos nós encaramos a situação que se vive em outros países, infelizmente. Vamos então à Grécia. Marco António Costa caracteriza este momento como? Muito preocupante, porque obviamente não era desejável que tivéssemos chegado aqui. Aquilo que nós assistimos hoje é uma situação de um arrastamento de uma posição, de uma tentativa de posição negocial de alguma forma irrealista, que levou a uma quebra de confiança dos diferentes responsáveis que estão à mesa das negociações. E gostava de recordar que naquela mesa de negociações do Eurogrupo e das instituições estão dirigentes políticos oriundos de vários partidos políticos, nomeadamente quer dos socialistas, quer do Partido Popular Europeu, que chegaram a um ponto de não retorno relativamente a um governo grego que se recusa a assumir compromissos e que sejam compromissos execuíveis e que sejam capazes de restituir novamente à Grécia um percurso que de alguma forma a Grécia estava a fazer. Nós não podemos esquecer que há 5 meses atrás a Grécia, quando foi para eleições, apesar de tudo, tinha um saldo primário nas suas contas, estava a gerar algum emprego e tinha uma trajetória económica diferente. Este impasse que se viveu, esta tentativa de se impor uma lógica contra a realidade, na minha ótica, veio a agudizar a situação interna. A incerteza que gerou levou a que muitos gregos, as notícias que nós conhecemos não é hoje, há vários meses é de levantamentos massivos nos bancos gregos e também uma situação de uma instabilidade muito grande sob o ponto de vista emocional e coletivo. Ouvi há pouco o Miguel Sousa Tavares a fazer referência de um ambiente de uma certa pressão da opinião pública sobre o governo grego para que não saia do euro e para que se comprometa com soluções execuíveis. E, portanto, as palavras que tomei conhecimento e que ouvi hoje da conferência de imprensa
quer das ditas instituições, quer da Comissão Europeia, quer do Presidente do Eurogrupo, quer do Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e da Sra. Lagarde como responsável do FMI, foram palavras muito duras e um sublinhado de algo que é muito grave. É que o que foi dito com toda a clareza pelo Presidente do Eurogrupo, que é um socialista, foi que as propostas que a Europa apresentou ao governo grego não foram as propostas que o governo grego comunicou à sua população. Isto é, no fundo, houve uma desinformação relativamente às intenções e às propostas que a Europa apresentou ao governo grego, o que levava a tentar justificar uma posição de maior intransigência do governo grego relativamente à Europa. Eu julgo que desde o início todos nós percebemos, e eu julgo que isto é um assunto que causará algum incómodo ao próprio Partido Socialista, porque houve um certo entusiasmo inicial do Dr. António Costa e do Partido Socialista em volta desta lufada de esperança que constituiria a eleição do Syriza. E a verdade é que aquilo que nós hoje verificamos é que, efetivamente, o que nós temos é uma situação de enorme preocupação para toda a Europa, e julgo que hoje os portugueses começam a compreender que ter os cofres cheios, no sentido de termos reservas financeiras para podermos enfrentar tempos de incerteza como aqueles que poderemos vir a viver, permitindo que Portugal não esteja sujeito a impactos resultantes de uma crise provocada pela situação da Grécia nos mercados internacionais, nomeadamente na sua capacidade de poder solver as suas responsabilidades financeiras, que esta política de prudência que o governo português seguiu, que foi acertada e que se revela, enfim, na atual conjuntura como importante para uma certa estabilidade. Portanto, deixar também uma mensagem de confiança aos portugueses, porque felizmente a situação é de preocupação, devemos estar todos empenhados em encontrar uma solução com o povo grego e com o governo grego para o problema da Grécia, mas felizmente a situação de Portugal é bem diferente e de estabilidade e de confiança. Helena Roseta, que visão tem? O único ponto problema? em que estou de acordo com o Marco António é quando ele diz que está preocupado, porque eu também estou, acho que estamos todos, portanto estamos preocupados de facto. A minha leitura é totalmente oposta à sua. Eu acho que nós estamos a assistir a uma guerra entre David e Golias. As pessoas que têm a lembrança do que é a guerra de David e Golias, o David era um pequeno cidadão que fez frente com uma funda a um gigante. E é isso que está a acontecer. Há uma desproporção enorme entre as partes. Eu fiquei muito chocada, mas mesmo muito chocada, quando vi o Sr. Presidente da República, que é suposto ser Presidente de todos os portugueses, mas já abandonou essa ideia há muito tempo, vir dizer que a Grécia estava a fazer chantagem sobre as instituições, portanto, a outra parte, digamos assim, os credores. Como é que é possível o pequeno país que é a Grécia, na situação difícil em que está, estar a fazer chantagem sobre quem quer que seja? A Grécia está a atravessar um período muito difícil e, ao contrário do que o senhor diz, Portugal não está imune a impactos que venham a resultar daquilo que se está a passar. Aquilo que se está a passar à vista de nós todos é uma enorme instabilidade, uma pressão inaceitável em cima do povo grego. Porque é que as negociações, porque é que não chegam a bom termo? Não é porque há uma especial teimosia do lado do povo grego ou do lado do governo grego. É porque o governo grego disse há coisas que não vou fazer. Eles foram eleitos e lembram-se das razões pelas quais foram eleitos. E não estão dispostos a fazer aquilo que lhes querem impor. E uma das coisas que lhes querem impor, e nós vemos isto nos jornais, uma das condições que querem impor ao povo grego através do governo grego é cortes nas pensões. Cortes nas pensões. Mas o governo grego já fez cortes nas pensões. O governo anterior. Querem mais. Nunca ficam satisfeitos. Isto é como a canção do Zeca. Não matam os tiranos, querem mais, querem mais, querem mais. Alguma vez eu já vi algum dirigente do FMI, do Banco Central Europeu ou da Comissão Europeia dizer que corta nos seus salários, que corta nos seus benefícios, que prescinde das suas pensões? Ninguém. Os cortes são sempre para cima dos pobres, para cima dos mais fracos. Isto é inaceitável. Aquilo que o povo grego está a fazer através do governo que elegeu e que mantém o apoio popular é um ato de resistência a uma situação abusiva. As condições impostas pelos credores são condições a favor dos credores. Ainda hoje vinha um artigo interessante do Bernardo Pires Lima no Diário de Notícias, em que ele dizia: fazem muitas avaliações, as instituições fazem muitas avaliações sobre os países sob assistência, mas ninguém avalia os avaliadores. Era preciso avaliar os avaliadores, era preciso saber que gente é esta, que vem impor condições que são inaceitáveis para qualquer povo normal. E, portanto, eu estou muito preocupada, porque vejo o sofrimento
do povo grego, vejo as dificuldades em que está o governo grego, vejo que isto tem consequências para todos e não apenas para a Grécia, vejo que se as coisas correrem mal, se houver uma falta de pagamento ou se houver uma crise no euro, isto vai ter consequências para todos. Consequências financeiras, consequências económicas, vai ter consequências geopolíticas. Não nos esqueçamos da posição geoestratégica que a Grécia ocupa numa zona que é uma zona de grande instabilidade, no Mediterrâneo e no momento atual. E, portanto, isto é muito preocupante. É uma coisa que, evidentemente, não podemos ignorar. Agora, eu gostava de lembrar aqui uma outra coisa. Como é que... Oh, Marco António, você, desculpe lá. Você diz que nós podemos estar muito sossegados, temos cofres cheios. Nós temos os cofres cheios de dinheiro emprestado. É preciso que as pessoas percebam isto. O Governo tem vindo a fazer, não será errado, tem vindo a fazer, vai ao mercado comprar dinheiro a juros mais baixos do que aqueles que tem que pagar e, portanto, vai ganhando aqui qualquer coisita nos juros. Isto não está errado. Mas daí a dizer que temos os cofres cheios, calma, nós temos os cofres cheios de dinheiro que não é nosso. Dinheiro que vamos ter que pagar com língua de palmo. Mas a Grécia nos deve permite, pelo menos, aguentar os 6 primeiros... meses, desculpe lá. São os primeiros embates, ninguém sabe o que é que acontece à Grécia se sair do euro. Vamos lá ver, os primeiros embates permitem-nos pagar aos nossos credores nos prazos que eles querem. E isso, os primeiros embates vão ultrapassar largamente isso. Vai haver mexidas no panorama económico, vai haver mexidas nos investimentos, vai haver retração dos investimentos, vai haver perda de emprego por toda a Europa, vai haver falta de confiança no euro. A sua convicção é de que a Grécia vai mesmo sair do euro? Pois, a minha convicção não é que a Grécia vai sair do euro, a minha convicção é que a Grécia não vai conseguir pagar. E, portanto, ela está lá dentro, mas não paga. E, portanto, isto vai ter consequências. Isto é um fenómeno que vai ter consequências. Eles não vão conseguir pagar, não podem inventar dinheiro. O único alívio que têm tido é apoio do Banco Central Europeu, que tem injetado liquidez na banca grega. Mas há limites. E, portanto, isto é extremamente complicado. E porquê é que a gente não vê do lado da Europa mais abertura? Bom, não nos podemos esquecer que os grandes credores, formalmente, além do FMI, os grandes credores da Grécia é a banca alemã e a banca francesa. Foi. É por isso. Foi. Portanto, foi porque quando o haircut foi substituída... Ouça. Eu não a queria interromper. Não, mas É ouça, verdade mas agora... que houve um haircut, mas tem uma exposição tremenda. Mas agora, Tem uma fundamentalmente, estamos a falar de credores institucionais. Está bem, mas ouça, eu termino já. Peço desculpa. Eu termino já. Da dívida grega, 80% são investidores institucionais e Estados e só 20% é que é dívida privada. Portanto, são esses investidores institucionais e Estados, sobretudo os institucionais que nós não sabemos quem são, credores sem rosto, que estão a impor à Grécia um caminho que não é sustentável. E, portanto, eu termino dizendo apenas que admiro a resistência do governo grego. Eu não sou propriamente Syriza, nunca, a minha maneira de pensar, eu sou mais reformista, sou uma pessoa mais moderada, não tenho a mesma visão do mundo e da política que tem o Syriza, mas admiro a coragem que eles têm. Porque o que eles estão a fazer é bater o pé que tem que ser batido. É uma solução que não leva a Europa a lado nenhum. A Europa, como está a satisfazer. Alguém tem que lhes fazer frente, como se for por ali. Eu tiro-lhes o meu chapéu sabendo que vamos todos pagar por isso, mas tiro-lhes o meu chapéu. Mesmo que esse fim-capé leve o país à bancarrota? O que é que Na bancarrota estamos nós todos, desculpe lá. Nós, Portugal, não estamos teoricamente na bancarrota. Mas esta solução da austeridade que nos foi imposta, esta economia em que nós vivemos de casino, como diz o Papa, que é uma economia que mata, esta sociedade consumista em que nós vivemos, que o Papa também diz na encíclica que saiu estes dias, que é uma sociedade que destrói o planeta em desfavor dos pobres, isto tem que mudar. Isto tem que mudar. Portanto, aqueles que resistem podem não ter a razão toda, mas resistem. Têm o mérito de não estar amando de ninguém, como diz a Hélia Correia. Eu fico, obviamente, sempre bastante fascinado a ouvir a parte poética da intervenção da Helena, mas isso não vai resolver o problema do povo grego. Nem a poesia, nem a mitologia que foi aqui de alguma forma terá usada. pouco de poético. Pois, por isso mesmo. E era isso que se devia ter evitado durante estes meses e não se evitou, porque não houve sentido de responsabilidade na forma como foi conduzida as coisas por parte do governo grego. O que nos estão a tentar convencer é que há uma conspiração, quem ouve a Helena fica com a ideia que há uma conspiração de chefes de Estado de todos os outros países da zona euro, do Eurogrupo, do FMI, sabe-se lá, do BCE e de toda uma enorme comunidade política internacional que se mancomunaram no sentido de derrubar e humilhar o povo grego. Ora, julgo que isso não me parece nem razoável, nem realista. O que nós temos
Não será preciso ir a uma teoria da conspiração, mas sabemos bem o que é que significa negociar com estes credores. É aceitar as condições... Aceitar todas as condições e nem lhes agradecer. Como dizia alguém há uns tempos, manda quem tem dinheiro, não é? Ana, mas sabe uma coisa, é que quando se iniciou este processo, havia dentro da Europa 2 grupos, e hoje já não existe 2 grupos relativamente à análise da posição do governo grego. Hoje existe uma total unidade estratégica. Por exemplo, a França... Por pouco tempo, Marco António. Vai haver eleições e vai ver que isso muda. Espero a França, a Itália, que tinham uma posição, hoje têm uma posição completamente oposta. Repare, o corte das pensões aconteceu em Portugal, aconteceu em Itália também. Mas na Grécia também aconteceu. Na Grécia. E, portanto, de facto, a austeridade, é óbvio que o povo grego deve estar saturado de austeridade, mas o que é que irá acontecer com uma bancarrota? Passará a haver um país melhor? Passará a haver uma situação melhor? E, portanto, não existe aqui nenhuma razoabilidade, nas palavras de Helena, quando tenta criar esta ideia de que há uma conspiração europeia com chefes de Estado de vários quadrantes políticos, com as instituições, com os representantes democráticos de vários povos, nomeadamente também na própria Parlamento Europeu, que em conjunto estão a tentar oprimir o povo grego. Não, que tem havido um erro concreto, objetivo de gestão da situação política por parte do governo grego, que tem brincado com a situação até um limite, que é o limite em que estamos hoje. E nós, já todos nós percebemos que houve um momento em que todos ficaram seduzidos com o Sr. Varoufakis, com as tiradas que ele tinha, com as palavras que ele dizia fora daquilo que era comum na linguagem política europeia, mas ficámos todos a perceber onde é que isto nos conduz. E hoje, quando ouvimos a senhora Lagarde dizer que é preciso negociar, mas é preciso adultos dentro da sala, isso é uma provocação inenarrável. Eu julgo que é uma afirmação muito grave de uma pessoa que tem muita responsabilidade e que deve estar muito preocupada com a situação, não só da Grécia, mas todo o impacto... Mas parece-lhe uma afirmação de alguém que está disponível para diálogo? Não. Eu julgo que sim. Como é que ela volta a ser? Como é que Cristina Lagarde se volta a sentar em frente a elementos do governo grego depois desta afirmação? Como sabe, o FMI teve sempre um grande sentimento de acolhimento relativamente a uma tentativa de negociação. O presidente do Eurogrupo, que é o ministro francês, o ministro holandês das Finanças, que é socialista, fez enormes esforços no sentido de tentar encontrar soluções com a Grécia. Hoje as palavras que nós ouvimos foram todas muito duras relativamente ao comportamento do governo grego. Só uma questão relativamente ao Sr. Presidente da República. Agora reagir, temos tempo ainda. Se for só o Sr. Presidente da República. Eu não acho que seja justo a forma como o Partido Socialista tenha atacado o Sr. Presidente da República. Não tem nada a ver com isso. Considero isso é que me atira isto para a frente? Não tem nada a ver com isso. Eu sei, não estou a falar, estou a fazer um comentário, porque hoje o Dr. Ferro Rodrigues disse que a afirmação do Sr. Presidente da República era própria de um mestre de escola. Eu acho isto um absurdo e completamente inaceitável. O Sr. Presidente da República, aquilo que disse, é que, de facto, nesta atitude que o governo grego se posicionou, que de um lado tem, neste momento, o povo grego a pedir para não sair do euro e para que o seu governo se comprometa com soluções com a Europa. Do outro lado tem a Europa e o FMI a procurar encontrar soluções. E o governo, numa atitude de total imobilismo, quem verdadeiramente está a criar aqui uma situação de uma certa chantagem pelo imobilismo que está a gerar, é o governo grego. Isso parece-me claro. Eu nem vou reagir a isto, porque, enfim, as pessoas farão o seu juízo sobre esta questão da posição do Presidente da República. Acho que, de facto, é inaceitável o que ele disse, é a minha opinião. Agora, Marco António, não seja tão displicente em relação à poesia. Eu não fui o Olderlin, espera lá, deixa-me agora falar a mim. O Olderlin dizia, e a Hélia pega nisso, para que serve a poesia em tempos de indigência? É uma pergunta muito atual. Para que serve a poesia em termos de indigência? Em tempos de indigência, a poesia às vezes aponta caminhos. A poesia às vezes levanta questões que os outros não levantaram ainda. Os poetas vão sempre à frente. Lembra-me muito a Natália Correia. À frente. Muito antes disto tudo, já a Natália Correia dizia que a Europa ia acabar mal. E também o próprio Miguel Torga. Portanto, os poetas costumam ir à frente. E, portanto, não seja tão displicente. Respeite a poesia. Essa posição de que isto agora temos que ir para a realidade, que a poesia é lá para os líricos, é uma posição inaceitável. Culturalmente inaceitável.
e é ignorante. Desculpe, eu sei que você não é uma pessoa ignorante, mas não se ponha nessa posição porque isso não lhe fica bem. Aquilo que eu quero dizer, você diz que parece que há uma conspiração de todos contra a Grécia. Não há uma conspiração de todos contra a Grécia. O que há um pensamento único imposto na União Europeia a toda a gente. Também nos foi imposto. Com a diferença que o nosso governo aceitou e achou o máximo porque era isso que queria fazer. Porque era isso que queria fazer. Aliás, o primeiro-ministro na altura disse que queria ir além da Troika, portanto estava muito contente por ter de fora um apoio para fazer aquilo mesmo que ele queria fazer. E este governo foi eleito na Grécia com um programa ao contrário, porque o programa pelo qual ele foi eleito na Grécia, e com uma grande maioria, foi contra a austeridade. Não era compatível com os compromissos que o país tinha já, de facto. Eu sei que o país tinha esses compromissos, mas, portanto, eles têm tentado encontrar margem de outra maneira e os credores não aceitam. E esta é a questão. Portanto, repara uma coisa. Parece que aqui o Presidente da República acha mais importante cumprir os compromissos com os credores do que cumprir os compromissos com os eleitores. E esta é a questão que eu coloco. Esta que é a questão que se coloca a todos, não se coloca só na Grécia. Mas vamos desculpar, esta é uma questão central para a democracia. É central para a democracia isto que eu estou a dizer. Nós pertencemos a uma casa comum que é a Europa. Enquanto houver. Entramos porque quisemos aceitar as regras, temos que as respeitar e cumprir, todos. Resta saber se as regras são razoáveis. Eu não tenho desplicência, nem revelei nenhuma desplicência relativamente à poesia nem à cultura, como sabe. Agora, infelizmente, vivemos tempos em que o realismo se impõe de uma forma brutal. E isso é muito importante, Marco não António perdermos Costa, os pés Helena do chão. Roseta, muito obrigada aos dois. Nós. É a altura agora para um intervalo. Voltamos à hora certa. Até já.